acaba sendo a prioridade, né, dos pais, pegar a criança novamente, no caso. Bom, primeiro eu vou responder sobre essa questão da averiguação pela vara, né? O que acontece? Até 2010, né, todos os processos de previdência eram feitos na vara da infância e da juventude. Então, todos os processos, eles eram avaliados lá, essa questão da condição, de verificar a moradia, de verificar a condição da família para receber. Tudo isso era feito pelos técnicos lá. Com a mudança, isso passou a ser uma responsabilidade realmente das instituições de acolhimento. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas, né, até onde eu sei é isso mesmo. Com a portaria, a gente foi colocado lá que a gente deveria ouvir preliminarmente, lá está dessa mesma maneira. Então, a gente, nesse momento, não tem como fazer nada mais, porque é só uma escuta pontual. Inclusive, a gente tem que fazer o relatório no mesmo momento. A gente atende essas mães durante o plantão, todo dia tem um plantão lá. Então, essas mães chegam para o plantonista escuta e faz o relatório, que é um relatório circunstancial. Ele é só daquilo que foi dito. É uma descrição do atendimento para expor para o juiz a situação. Então, na verdade, o contato maior é feito lá na maternidade, como ela explicou, né? E isso já justificou o encaminhamento para a vara, porque ela já fez uma avaliação preliminar lá do que seria preciso ir para a vara. Então, a gente faz essa escuta, passa para o juiz decidir pelo encaminhamento ou não naquele momento para a instituição. Mas a gente só vai entrar nessa questão de averiguar, de fazer um estudo, que a gente fala, né? A gente usa mais esse termo, em situações bem específicas hoje em dia. Muitas vezes, assim, vamos imaginar que na instituição, o técnico, vamos imaginar que a Elisiane dá um parecer, junto com a equipe dela, de que não deve ir para o encaminhamento. Aí o defensor, que deve ir para uma família substituta. Aí o defensor vai e contesta, porque tem alguém na família, uma avó, por exemplo, querendo aquela criança. Ela falou que ela não tem condição de receber a criança. Como o defensor está pedindo, né, para o juiz reavaliar a situação, ele pode pedir para a gente, então, avaliar também, para dar mais um parecer. Aí a gente entra fazendo o mesmo trabalho que já foi feito, né, para poder averiguar tudo de novo, digamos assim, fazendo estudo, ouvindo as partes, fazendo visita. Mas hoje em dia, esse processo de estudo, ele é feito nas unidades, né? O que já aconteceu, assim, nessa escuta, o máximo que eu já fiz, numa situação mais complicada que eu atendi, foi sugerir que o juiz fizesse mandasse um comissário de urgência na residência para avaliar a situação, para ver se era o que realmente estava sendo dito, né? Mas eu nem sei se ele mandou, porque esse momento é um momento muito rápido, ele tem que ser rápido, até porque a criança tem que sair do hospital, né? Então, é uma situação meio complicada. Então, nesse momento, a gente só faz isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E às vezes, em situações, já aconteceu, por exemplo, já acontece, às vezes, a gente receber um caso onde é pedido para a gente avaliar uma medida para ser aplicada. Chega alguma denúncia e tudo, a criança ainda não foi abrigada em momento algum e chega para a gente avaliar. E a gente vai fazer visita, vai fazer estudo, vai chamar todo mundo, vai averiguar aquela situação. E aí vai indicar ou não o acolhimento naquele momento para o juiz, né? Então, assim, é uma medida que vai ser aplicada, essa família vai ser inserida em algum programa, a gente vai dar os encaminhamentos. Mas hoje o estudo é feito no abrigo. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Né? Agora, o que o André falou. O que acontece, André? A questão da adoção acho que merece um psicologia em foco, né? Ficar a dica aí. Ah, que bom! Ah, que bom! Então, eu acho que a gente pode falar melhor sobre isso no dia 15. O que acontece? Por que tem a burocracia? Né? Muitas pessoas falam da burocracia, na verdade é esse estudo, né? Que precisa ser detalhado e que precisa ser cuidadoso para que não se cometa injustiça, digamos assim, de não reinserir essa criança na família. Porque, como eu disse o tempo todo, a prioridade é a reinserção familiar. O abrigo vai trabalhar com essa possibilidade em primeiro lugar. Quando não há essa possibilidade, ele vai informar para a gente. O que acontece? Hoje, no meu cadastro, eu não devo ter casais para criança, se eu tenho 2 ou 3 para criança acima de 7 anos. Então, essas crianças acima de 7 anos, eu nem sei se eu tenho 2 ou 3, tá? Acho que não tem não, né? Os meninos já estão falando ali que não tem não. Eu sei
criança de 8 anos, mas que já nem sei se eles vão continuar. Então, assim, essas crianças que estão fora da faixa etária, que a maioria das pessoas escolhem, elas não têm elas já não têm como retornar para a família. Elas não têm um familiar extenso para receber, elas vão continuar abrigadas. Então, elas vão continuar no abrigamento e até às vezes uns 18 anos. Então, a gente tem, depois disso, o Estado fala, beleza? Pode ir. Os abrigos tentam, né? Os abrigos tentam dar esse apoio, mas que nem sempre é suficiente. Infelizmente, alguns saem e voltam a repetir todo o histórico familiar. Agora vai ter a República. Mas ainda não está. A gente está tentando, né, fazer algumas ações. Não está executando e a metodologia está em processo de elaboração. Vai ser a primeira dentro do município. Mas tem muitos meninos que às vezes entram com 9, 10 anos e vão ficar até os 18. Pois eu sei que não é o caso. Pode falar. Eu sei que não é o caso, é do próximo psicologia de foco, mas tem gente que fica aí 5, 8 anos na fila esperando por uma. Mas é por causa do perfil, né? Mas às vezes nem faz exigência nenhuma. Não, se entrar lá falando que aceita qualquer criança, eu te garanto que amanhã se chegar assim, eu aceito meninos de 5, 10 anos, nossa senhora, eu vou querer essa ficha nunca mais. Eu vou correr atrás da ficha. Eu tenho uma criança de 4 anos na unidade em que eu trabalho. Eu sou coordenadora de uma unidade de acolhimento institucional. Ele tem 4 anos e ele, na ficha dele, né, para encaminhamento para a família substituta, a descrição da cor dele está como pardo. Uma família branca foi encaminhada para poder acompanhar, né, o processo de aproximação, né, dessa criança, que a gente fala estágio de convivência, às vezes é coisa forte, o período de estágio de convivência, e a família chegou com algumas pontuações assim que, para alguém que se dispôs, né, colocou lá que não tinha nenhuma preferência de cor, a gente já ficou meio assim, será que essa família vai dar conta? Eu fui na padaria com ele começou a fazer pirraça. O povo começou a olhar para mim pensando de onde é que eu tinha raptado aquele menino, porque ele não é da minha cor. Né? Então, assim, as técnicas do judiciário esbarram com essas situações e a gente dentro da unidade de acolhimento, a gente esbarra com essas situações e ainda vê o outro lado, porque a gente tem um contato direto com a criança todos os dias da semana. E a gente tem condições, né, de avaliar tanto o que essa criança verbaliza quanto o que a família traz. Então a gente tem que ter muita cautela, tem que ter uma minúcia para fazer essas avaliações, porque dependendo da circunstância, futuramente isso pode acarretar numa devolução de guarda. Né? Obrigado. Eu queria só complementar, né? Que a questão está dando para ouvir? Eu acho que deve estar desligado, talvez. Habilitou. Estava desligado. Melhorou? Não. Claro. Aí, Oi, alô, Ana. Só para complementar aí, foi embora? É porque a lei fala, né, gente, que a prioridade é a família de origem. Então, tudo que a gente puder fazer para resolver a possibilidade dessa criança voltar para essa família de origem será feito. Então, não é assim um balcão de venda de criança e de entrega de criança a qualquer custo, né? As pessoas estão no cadastro, a gente prioriza as pessoas que estão no cadastro, não. Porque a lei, ela fala explicitamente e a gente segue a lei. É prioridade a família de origem, né? Por isso que tem todo o estudo com a família, com a mãe, com o pai, e muito mais do que isso, a Defensoria Pública em Belo Horizonte, ela deixa muito claro em qualquer instância que ela vá, que qualquer coisa ela fará para garantir o direito dessa criança ficar junto com a família de origem. Então não é tão simples assim o juiz determinar que uma criança seja encaminhada para adoção. É muito complexo isso.
pelo atendimento da lei e a gente está lá para fazer os estudos e a gente faz com muito critério também. Né? Então, isso nos causa uma certa indignação, né, quando colocam isso, né, para a gente, para as maternidades, para as instituições de acolhimento. Exatamente, porque o trabalho é sério, né, gente? Ninguém está ali. Eu tive um caso recente que a gente encaminhou, as crianças vieram, a mãe queria ficar com as crianças, mas ela não tinha condição, a gente avaliou a avó assumiu a guarda das crianças. Aí agora, um ano depois, né, a Sandra trabalha comigo nesse caso, ela é assistente social lá, a avó entregou as crianças. Né? Então, se a gente faz o possível, a gente sempre prioriza, né? Esse caso entregou, e agora, provavelmente, elas devem tributar a substituta. Né? Então, assim, sempre que for possível, a criança vai ficar. Vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o possível para poder ficar. Só em último caso, vai ser a exceção. Eu acho que a gente vê aí, pela própria estatística que ela apresentou, quantos que foram para a vara da infância. Né? Dentro do universo que ela teve lá, o que foi para a vara da infância? Então, a gente trabalha com as exceções. A gente trabalha com o mínimo ali. Né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado quando se acusa, é um balcão de negócios, né, vocês são sequestradores de criança, coisa. Ninguém está brincando, né? Nós todos temos um trabalho sério, né? Eu não estou aqui para desqualificar o trabalho de ninguém, como também não quero que ninguém fique comigo. Né? Então, é isso, vamos tentar construir. Né? Agradeço muito. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, eu estou aqui como conselheira presidente dessa casa, né? E como conselheira presidente eu queria agradecer muitíssimo a construção da mesa, né? A presença de todos vocês, e me desculpar porque eu cheguei né, há pouco tempo, porque eu estava dentro de sala de aula, então dei uma corrida para pegar o final do debate, né? E obviamente eu não escutei o debate, mas eu queria assim colocar uma questão provocativa aqui, né? Que eu acho que cabe a nós profissionais de psicologia, né? E aí a gente vem conversando assim, né? Quando é possível essa mulher ficar com os filhos, quando não é possível, né? Assim, o que tem balizado as nossas escolhas, assim, do que é possível, do que não é possível, né? Se a gente tem debatido sobre o que é esse núcleo família, né? O quanto que a gente tem idealizado nas nossas concepções, nos nossos valores, nas nossas moralidades, né? A questão da família, o quanto a gente tem debatido a própria concepção do que é ser uma mãe, né? Entendendo que há uma variabilidade, né, de ocupações nesse espaço de maternidade, né? E eu fico pensando assim que a gente poderia, não sei, é uma proposta, né? Não sei se vocês fizeram essa discussão, mas eu penso muito em como que as próprias perspectivas e estereótipos de gênero vão colocando pra gente uma mãe ideal, né? E se nós olhamos para as nossas próprias experiências, né? E as experiências que nós tivemos com as nossas mães, e nós também sendo mães, a gente sabe o quão desafiador é esse lugar, o quão complexo é esse lugar, né? Eu até olhando para a minha posição de maternidade, o quanto eu fui boa e o quanto eu não fui boa, né? Então, assim, eu acho que a gente tinha que, talvez, pensar essa complexidade e o quanto isso está presente nas nossas análises ou avaliações desses casos, porque, na verdade, o que a gente faz é isso, né? A gente está avaliando esses casos, né?
E como que essa percepção desse estereótipo de gênero muito puro, né, da mãe boa, da mãe adequada, está presente como pano de fundo dessa discussão e de forma, para mim, né, muito marcante na portaria, né? Antes nas recomendações e agora na portaria. Como que nós da psicologia, qual é o nosso compromisso, né, de colocar toda essa complexidade, diversidade de experiências relacionais possíveis aí, né, das mulheres com seus filhos. Bom, Cláudia, eu acho que essa pergunta é super relevante. Eu acho que de alguma forma isso passou, foi dito. Eu falei disso, de que eu acho que a gente não pode ter uma maternidade idealizada, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse lugar. E eu tenho muita tranquilidade de dizer, no trabalho que eu faço, eu acho que da equipe em geral, de que não existem preconceitos em relação a essa questão de gênero e nessa questão dessa multiparentalidade que existe hoje. Nós atendemos casais homoafetivos, eles são habilitados, eles são acompanhados por nós, eu acho que nunca teve um relato de alguém se sentir acuado por preconceito lá. Então, assim, tanto as adoções só de mães, ou só de pais, ou de casais homoafetivos, a gente tem uma total abertura a isso. Então, assim, eu acho que isso é muito bem tratado, né? Quando a gente fala assim, essa questão da maternidade, eu que sou mãe também, e eu sou presente num grupo de mães e vejo esse conflito todo dia. Ser mãe é muito difícil. E a gente erra e acerta, a culpa é algo sempre presente. O que eu acho que não cabe na maternidade? É a negligência e o abandono, né? E eu acho que quando a gente está tratando desses casos aqui, a gente está falando de mães negligentes, mães que abandonam, mães que agridem e mães que não protegem. Então, eu acho que é diferente. Eu acho que a diversidade da maternidade, se eu vou trabalhar, se eu não vou, se eu vou ficar por conta do meu filho. Quando eu vou avaliar um casal, se a mãe me fala que ela vai trabalhar o dia inteiro, quando eu vou habilitar um casal para adoção, e a mãe me fala assim, não, eu trabalho o dia inteiro, vai ter uma babá para cuidar do meu filho, e a outra fala, eu vou largar o meu trabalho para cuidar da criança, para mim, ok. Essa diversidade do papel, da postura, da forma como se educa, eu acho que ela é possível hoje em dia. Agora, o que não cabe é a negligência, o abandono, a agressão a essa criança. Né? Como eu disse no começo, eu estudei muito para poder falar aqui, porque eu não quero falar bobagem, né? Assim, e eu fiz questão de ver, porque a gente via muita coisa falando assim, da questão do direito da mulher, do direito da criança, e eu fiz questão de entender isso, até pela visão do direito, para a gente trazer isso para a discussão na psicologia, e eu entendi, pelo que eu li, tá, bem claro em alguns livros que eu tive acesso, mesmo aqui tá também claro, eu posso mostrar para vocês, de que como a criança é um ser em desenvolvimento, o direito dela é prioritário. Isso é um entendimento de organismos internacionais. Então, ela tem prioridade, o direito da criança ele tem que ser prioritário, porque ele é desprotegido, é uma criança vulnerável. Né? Quem vai responder por ela? Né? Então, assim, eu acho que cabe todo tipo de maternidade. Nós somos muito abertos a isso, eu lido com mães o tempo inteiro nesse grupo, são 6 mil mães no grupo que eu participo, vejo as angústias, vejo os conflitos. Acho que cada uma tem um jeito de ser, a que deixa com babá, a que não deixa, a que está ali todo dia, a que chama atenção abaixando e conversando, a que chama atenção gritando, entendeu? E a que erra, a que acerta, a que toma uma de vez em quando, a usuária de droga que não afeta a educação do filho, como foi dito aqui, que não afeta a rotina, que não afeta... Ok, agora, aquela que é negligente, aquela que abandona, aquela que usa o filho para poder obter alguma coisa através dessa criança, essa é a mãe que não protege. Então, assim, aí eu acho que não é uma questão de ser boa ou má mãe, é questão da gente se ater ao direito da criança. Entendeu? Então, assim, as discussões são possíveis da maternidade, mas eu acho que a questão é quem vai proteger a criança. Né? Eu acho que toda maternidade é possível. Toda mulher tem o direito de exercer o papel que quiser, assim, preconceito em mim você não vai ver. Né? Assim, de verdade, eu acho que a mulher ela pode muito hoje em dia. Né? E a gente tem que ocupar os espaços que são nossos. Agora, isso não nos dá o direito de tomar esse poder, que eu acho que a gente tem que ter, e fazer disso qualquer coisa com aquela criança. Eu não acho que criança é propriedade da mãe. Né? Não acho mesmo. Acho que a criança é um ser. Né? Ela é um ser, e se essa mãe não dá conta de cuidar desse filho,
fazendo esse tipo de coisa que eu falei, não é cometendo esse tipo de coisa que a gente comete, porque eu perco paciência com meus filhos, porque eu já falei várias vezes, que conhece sabe que eu falo brincando, a tela na minha casa é para que eu não pule, né? E não porque meus filhos não pulem, que tem dia que eu quero sair correndo, fugir, e grito e brigo. Não é esse tipo de coisa que a gente está falando, a gente está falando de coisa muito séria. Né? De um bebê que é largado numa casa, fica horas sozinho e come a própria fezes. Né? Ele precisa se alimentar da própria fezes porque ele ficou sozinho. Isso é negligência, isso é abandono. Né? Então, essa mãe, eu não estou condenando. Eu acho que ela precisa de assistência. Eu acho que ela precisa de cuidado. Mas naquele momento ela não tem condição de se responsabilizar por aquela criança. É isso. Mas as diversidades, ok. Gente, infelizmente, em função do tempo, a gente não vai ter como abrir para mais uma. Eu vou, né, tem alguns lembretes da plateia, né, que é a programação do Psicologia em Foco durante esse mês de fevereiro. A continuidade desse tema, eu acho que vai cair bem, né, no dia 15/2, né, que é a análise do processo de adoção a partir da proposta de alteração do ECA, que foi posta no site do Senado Federal. Senado, é o horário. Pessoas tudo. Né? Então, estava uma consulta pública aberta para contribuições diversas e vai ser discutido. Na semana que vem, o tema é segurança prisional e psicologia, uma relação possível, porque assim como a temática que nós, né, discutimos hoje, é outro ponto que dá muito pano para a manga também, porque é uma relação complexa. E no dia 22/2, implicação do programa Criança Feliz na política de assistência social. Né, que é uma outra questão também que precisa ser problematizada, porque vai sobrepor ações dentro dos SUS. Né, e peço a todos encarecidamente para poder preencherem a avaliação de Psicologia em Foco de hoje, porque a contribuição de vocês, né, a partir da avaliação, é importante para a continuidade desse momento. Muito grato pela participação de todos vocês e de todas vocês também. Boa noite. Só queria falar, só te responder. Só um segundo. Uma reflexão sobre a questão da maternidade. Eu tenho um capítulo no livro Cuidados em Saúde, que foi organizado pelo Vinícius Miranda, a Liliane Cristina e o Éder, onde eu faço uma reflexão sobre a questão de ser mãe e ter que ser mãe, muito baseado na teoria de Eric Fromm, né, e onde é importante não só querer ser mãe, e tanto só ser mãe ou ter que ser mãe traz implicações para essa criança no seu desenvolvimento, onde é importante ter o equilíbrio entre o ser e o ter. Né? Então, quem tiver a oportunidade quiser ler esse capítulo, acho que... Como é o nome do livro? Acho que é Cuidados em Saúde. Você já pode ler, Dácia? Eu procurei aqui, eu já paguei. Capa azul, Eu gostaria que você do barraco, mais barraco. Eu faria barraco. Eu falo besteira. O Mico tá calado hoje, né? O Mico foi embora. E agora a colação da PEC, é porque a gente gosta de ver as suas polêmicas. Você cria polêmica. Você não fez pra mim? Eu entendo.